Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelos nossos estudos nesse canal. Aliás, por falar em canal, você já é inscrito no nosso canal? Se já é, muito obrigado. Se ainda não, por favor, se inscreva. Mesmo você que tenha acompanhado o estudo através de outras redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, dê um pulinho lá no YouTube e se inscreva. A gente tem tentado reunir ali no YouTube um meio de podermos tentar entender até onde a gente está conseguindo chegar, quantas pessoas têm sido abençoadas através do estudo da lição da Escola Sabatina. Então, por favor, nos ajude com isso e incentive os seus amigos a fazer a mesma coisa. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, e o tema que estudaremos nossa lição da Escola Sabatina será os apóstolos e a Bíblia. Se os apóstolos aprenderam com Cristo Jesus aquilo que são os princípios da palavra de Deus, era mais do que claro e comum que os discípulos seguissem mesmo o princípio que Jesus havia seguido de interpretação do Antigo Testamento. Até esse momento na nossa lição da Escola Sabatina, nós tivemos a possibilidade de poder perceber que Jesus valorizou os escritos do Antigo Testamento, que ele endossou a lei de Deus, que ele citou o Antigo Testamento como sendo a autoridade normativa sobre a vida das pessoas. Sempre que alguém se desencaminhava daquilo que era o propósito de Deus, ele ia lá no Antigo Testamento buscar de volta aquilo que era a base para o estudo da palavra de Deus. Então nós sabemos pela Bíblia que Jesus Cristo, ele valorizava o Antigo Testamento. Com os apóstolos, como é que foi? Nosso guia de estudos hoje vai trazer 4 textos que nos mostram claramente que eles também acreditavam da mesma maneira a respeito do Antigo Testamento. Me permita ler os textos. O primeiro deles é Atos capítulo 4, versos 24 a 26. O contexto desse texto é o seguinte: Pedro e João haviam sido presos, haviam sido castigados pelo Sinédrio. Quando eles retornam para junto dos demais discípulos, eles agora vão reagir a isso. E veja como é que foi a reação deles. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quando eles vão tentar encontrar uma explicação para o processo de perseguição que eles estavam enfrentando, eles vão encontrar numa profecia feita por Davi a respeito do sofrimento do Messias e ao mesmo tempo sobre as autoridades da terra que se levantariam contra ele e contra o seu ungido, para tentar descobrir também por que eles tinham se levantado contra, por que as autoridades de Israel tinham se levantado contra Jesus e agora contra os seus apóstolos. Eles vão encontrar no livro dos Salmos uma base para o que estava acontecendo com eles. Depois vem Atos capítulo 13, versos 32 a 36. Esse contexto aqui é um contexto da pregação, no contexto da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Quando eles estão pregando, eles vão explicar agora por que é que eles estão pregando o Evangelho de Cristo. Olha o que eles dizem: Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, como também está escrito no livro do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também dizem outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, a adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Ele está aqui tentando, quando ele está pregando agora para um grupo de judeus, ele vai usar aquilo que Davi havia mencionado nos Salmos para tentar mostrar que Jesus Cristo era o Messias e que como Davi havia predito que o Messias acabaria vindo e acabaria sendo filho de Deus e que ele seria ressuscitado, ele agora vai usar isso como base para poder tentar mostrar que isso havia se cumprido na vida de Jesus. Sempre que eles iam provar que alguma coisa na experiência de Jesus era verdade, eles iam para o Antigo Testamento para tentar demonstrar. Paulo, lá em Romanos capítulo 9, 17, ele também vai falar sobre isso. Olha o que ele diz: porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder
e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Ele vai aqui citar o Antigo Testamento como a Escritura, ou seja, como a vontade de Deus revelada ao ser humano. É na Bíblia, em Gálatas capítulo 3, verso 8. Olha o que Paulo vai dizer também. Ora, tendo a Escritura, mais uma vez a Bíblia aqui é mostrada como Escritura, a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. O que Paulo está aqui dizendo, ele vai citar a experiência do chamado de Abraão para poder tentar mostrar como o Evangelho chegou aos gentios. Que quando Deus chamou Abraão para dele formar Israel, ele já estava pensando em levar o Evangelho a todas as nações. E agora havia chegado a vez disso acontecer, e por isso ele estava pregando para todas as pessoas, inclusive para as pessoas dali da Galácia. Essas passagens, na verdade, vão nos mostrar de forma muito clara que o Senhor Jesus é o Messias. É por isso que os livros estão repletos de referências, os livros do Novo Testamento estão repletos de referências ao Antigo Testamento, que são frequentemente introduzidas com a seguinte expressão: está escrito. Só alguns exemplos para você. Mateus capítulo 2, verso 5, Marcos 1, verso 2, Marcos 7, verso 6, Lucas 2, 23, Lucas 3, verso 4, Romanos 3, verso 4, Romanos 8, 36, Romanos 9, 33, 1 Coríntios 1, 19, Gálatas 4, 27, 1 Pedro 1, 16, e a lista poderia ser realmente longa. Por quê? Porque os apóstolos do Senhor Jesus, eles valorizaram tanto o Antigo Testamento quanto o próprio Cristo havia valorizado. Para eles, como nós vimos aqui hoje, o Antigo Testamento é a Escritura, é a palavra de Deus, é aquele misto de palavra de Deus escrito em linguagem humana. Como os apóstolos valorizaram a palavra de Deus e pregaram a palavra de Deus, o Antigo Testamento, nós também devemos fazer a mesma coisa e deixar que os seus princípios transformem a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Vamos orar por isso? Obrigado, Pai, porque os apóstolos deixaram claro que o Senhor Jesus valorizou o Antigo Testamento. Nos ajude a poder viver os seus princípios na nossa vida hoje também e a compreendermos a vida de Jesus à luz daquilo que foram as predições que o Antigo Testamento fez a respeito dele, bem como da pregação do Evangelho a todos os gentios. Nos colocamos em Tuas mãos nesse dia, pedindo que nos ajude, nos impacte com a Tua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu espero que você foi abençoado pelo estudo de hoje, e se o foi, deixe o seu like e o seu comentário. Eu prometo que vou ler cada comentário que vocês colocarem aqui no canal. Eu estudo a lição. E você?